abrisse a Bíblia comigo em Mateus. O texto base aqui da minha pregação hoje é Mateus 14, 22. Até ao 33. Vamos ler, por favor. Quando estiverem todos comigo, digam aí um amém. Amém? Vamos então. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sim. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que é que duvidaste? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Sabem, dando uma pequena explicação sobre esta história, né? Jesus ele manda-os para o barco, né? Jesus direciona-os para ir para o barco e para irem, não é? Chega a uma medida, e enquanto ele vai orar, né? Vai-nos dizer que, na Bíblia vai-nos dizer que Jesus foi orar, né? Chega à medida que eles estão tão longe, né? Já nem dá para ver, e Jesus vai ter com eles a andar sobre as águas, é o que a Bíblia nos vai dizer. Jesus vai até eles a andar sobre as águas. Até que eles veem Jesus e ficam mesmo cheios de medo, né? Olham assim para o alto mar, está um mano assim em cima do mar, em cima, né? Em pé sobre o mar, né? Até que eles estão lá e tal, todos assustados. Jesus tipo: não tenham medo, sou eu, estás a ver? E Pedro diz: olha, se tu és Jesus mesmo, se tu és o nosso Senhor, chama-me para ir até ti, chama-me para ir até aí, né? E Jesus só diz: vem. Jesus diz: vem. Até que Pedro sai, começa a andar sobre as águas e começa a ir até Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ele começa a olhar para a volta e começa a ficar com medo. E começa-se a afundar. Começa a se afundar, né? Até que Jesus ele acude, né, Pedro, enquanto ele se está a afundar, e diz: porque é que tu duvidaste, homem de pequena fé? E todos estavam a adorá-lo dentro do barco, é o que a Bíblia nos vai dizer. Então, temos aqui pontos cruciais e é dentro desta história que nós vamos andar hoje, tá? Fica comigo que eu tenho muita coisa para falar e tenho pouco tempo para falar, amém? Sabes, eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus, correto? Certo ou não? Vai-nos dizer, né? Que Jesus mandou-os para o barco, né? Jesus mandou-os para o barco. É o que a Bíblia nos vai dizer. Sabes, e eu gosto de caracterizar, e enquanto eu estava a orar e a ler esta passagem, eu gosto de caracterizar o mar como se fosse o mundo. Sabes, vai-nos dizer exatamente que tu estás dentro do barco e dentro do mar, né? E a Bíblia diz-nos que o vento era contrário e as ondas batiam no barco, né? Dificultando ainda mais a tempestade que estava a haver. E eu gosto também, e Deus levou-me a caracterizar o barco como se fosse nós. Toda a fundação do barco, toda a construção do barco, todo o material, toda a forma, todo o material que foi usado para a estabilidade do barco representa a tua personalidade, as nuances da tua caracterização e a forma que tu és. Sabes, e o barco ele vai representar exatamente isso, né? O barco vai representar a estrutura, o controle, e vai representar também o que eu consigo medir e o que me parece seguro.
A minha questão é, dentro deste ponto, será que Deus, efetivamente, Ele está dentro do barco? É a minha questão primeira. Será que, efetivamente, Deus está dentro daquilo que tu és hoje? Fundamentado na tua personalidade, nas tuas nuances, na tua forma de ser. Até que ponto é que permaneceres no mesmo caráter e dentro do barco significa, e a convicção é certa, que Deus também está lá. Sabes, Deus, Ele é tão bom, né? Deus é tão perfeito que Ele quer-nos em todo o lado. Eu gosto muito desta frase, né? Deus, Ele quer-nos em todo o lado, menos parado. Mas João, tu começaste por dizer que a caracterização da segurança está no próprio Deus. E eu volto a questionar, que tipo de segurança é que nós avaliamos o Senhor? É a minha primeira pergunta. Que tipo de segurança é que tu avalias o Senhor? 2 Samuel 22, de 2 ao 4, vai-nos dizer. Ele disse, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, ó Deus. Tu me salvas da violência, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Vamos lá. Coisa linda. Por favor. Ela é linda, né? Ela é inacreditável. Meu Deus. Cada vez que eu olho... Obrigado, amor. Estamos juntos. Continuando. Voltando ao que eu estava a dizer, né? Já percebemos a caracterização, todos comigo, né? A caracterização que Deus me revelou sobre esta história, né? Imagina-te que tu és o barco. A minha questão agora é a seguinte. Que utilidade é que tem a segurança que é o Senhor se tu te mantens sempre no barco? Jesus, Ele atribui o significado de segurança para Ele mesmo. Mas a minha questão é, se Deus se atribui o significado de segurança, o que é que significa e do que é que serve nós estarmos sempre dentro do barco? A minha questão, né? Nós estamos a caracterizar com a atitude que é estar dentro do barco que Jesus tem uma nuance da sua caracterização que não serve para nada. O que é que isto mostra na realidade? João, mas eu estou no centro da vontade do Senhor, né? Os discípulos, eles estavam no centro da vontade de Deus, amém? Jesus tinha orientado 100% que era para eles irem, né? Para irem, tipo... Então, mas a questão é, será que tu estás mesmo no centro da vontade do Senhor? João, eu tenho a certeza absoluta do meu chamado. João, eu tenho a certeza absoluta do que é que Deus me confirmou há uns anos atrás. Eu tenho a certeza absoluta que onde é que Ele me quer usar. Ele foi muito claro, né? Ele foi muito claro e disse-me exatamente onde é que eu vou, porque é que eu estou a viver isto, porque é que eu sou assim, né? Faz todo o sentido com o que Deus me disse há uns anos atrás, né? Há quanto tempo é que tu permaneces dentro do barco? Há quanto tempo? Começa a pensar um pouco. Sabes, esta pergunta de forma alguma é para questionar o teu chamado. A pergunta se tu estás dentro do barco e há quanto tempo é que tu estás dentro do barco não é para questionar de alguma forma o teu chamado. É para questionar sim a tua estagnação. Porque tu podes me dizer assim, João, eu estou no centro da vontade do Senhor, né? Estou no centro da vontade do Senhor. Tipo, a orientação era ir, né? A orientação era ir. Pegar no barco e ir. Mas o barco no teu sentido, a tua forma de ser, vou parar de dizer o barco, a tua forma de ser, o teu contexto hoje, talvez o teu trabalho, tem sido uma desculpa para a tua estagnação, dizendo que estás no centro da vontade do Senhor?
Ou tem sido falta de ousadia para tentar sair? O que é o barco, muitas vezes? O que é o barco, muitas vezes? Epá, João, eu tenho um salário tão bom nesta empresa, mas pá, eu não consigo ir aos cultos, né, todos, porque o meu horário... Pá, João, eu estou num salário... Mano, o meu salário é muito bom, João. Tipo assim, faz muito sentido, estás a ver, para mim. Porque eu sou novo, estou a construir a minha vida, estou a construir talvez aquilo que vai ser os meus próximos anos. Sim. Mas pá, não, por acaso não posso ir aos cultos, olha. Por acaso não posso ir aos GVs. Por acaso não consigo ter uma constância na igreja, né? O que é o barco, muitas vezes? Pá, João, eu vou a todos os cultos. Eu vou a todos os cultos, vou a todas as conferências, sirvo em 2 ministérios, mas, pá, orar todos os dias é tenso, né? Fazer o meu devocional todos os dias é tenso também. Não abuses, né, João? Tipo, eu tenho que fazer outras coisas, né? Eu estou muito ocupado, né? A fazer muita coisa. O que é o barco, muitas vezes? Não, eu sei que se orar assim... Sabem, uma coisa muito louca que eu tenho visto e cada vez mais o Senhor tem apertado comigo é: cuidado com o quanto é que tu sabes ser crente. Não, a nossa geração hoje sabe ser crente, né? Nós sabemos direito o que é que impacta, né? Nós sabemos bem quais é que são as palavras que, se nós dissermos, vão impressionar, né? Nós sabemos bem a forma que nós temos de orar para levar e para invadir o coração, né? Então eu baseio a minha vida e baseio talvez o cristianismo cá em mim em coisas que no passado resultaram, né? Não, mano, eu desta palavra aqui na MC Torres Vedras, eu considero-a muito boa, mas chamaram-me para pregar em Sintra, se resultou aqui, vai resultar lá. Este é o barco. Este é o barco. Sabes, a chave ela está exatamente aqui. A chave ela está exatamente aqui. Não necessariamente o barco é algo errado, né? Não necessariamente. Não necessariamente o barco precisa de ser algo errado. O problema é que tu já estás tão habituado a estar dentro do barco que tu já não ouves a voz do Senhor quando Ele te diz: vem. Né? Imagina Pedro. Eu fico a pensar, né? Imagina Pedro assim: não, eu vou brilhar, né? Eu vou dar o meu nome. Jesus, se és tu mesmo, se és tu... Pai, se és tu, chama-me para vir até ti. E Jesus, na hora, não deixa ele terminar, diz assim: vem. E Pedro assim: ele disse mesmo para ir, né? Espera aí, ele disse mesmo para ir. É para eu ir, né? Não, Jesus, então espera, deixa-me fazer este jejum. Porque eu sei que se eu fizer este jejum de 1 mês... para sair deste trabalho. Eu sei que se eu fizer este jejum de 1 mês para sair deste ministério, eu sei que se eu fizer este jejum de 1 mês para e sobre a vida daquela pessoa, eu já sei que a resposta é sim, que eu devo evangelizá-la. O nosso comportamento e o nosso sim para a direção que o Senhor te dá, Ele não pode necessitar sempre de confirmação prévia, né? A nossa vida é muito assim, né? Vamos lá, a nossa vida é muito assim. E eu estou a falar de mim. Espero e oro para que tu não estejas na mesma vibe que eu. Mas eu, infelizmente, estou nessa vibe ultimamente. Que é, eu preciso de confirmação prévia para saber realmente se é para ir. Né? Tipo, como é que eu vou tomar esta decisão sem fazer aquele jejum louco, né? A questão, e por isso é que talvez o cristianismo muitas vezes seja tão ofensivo, de certa forma, para a minha vida, para a minha carne, para a minha forma de ser. Porque é que muitas vezes o cristianismo ele é ofensivo perante a nossa forma de ser? Exatamente porque a maior parte das vezes que Jesus te vai chamar para fazer algo, não te vai chamar para algo muito estável.
Jesus muitas vezes, quando te vai chamar para algo, Ele não te vai chamar para algo onde tu vês o sentido todo, né? Deus muitas vezes não te vai chamar, e Jesus, a maior parte das vezes que Ele vai dizer vem, é quando tu não vês o chão. É quando tu não vês sustento. É quando tu não vês sentido. Não, João. Então, estás a ver o dinheiro que este trabalho me está a dar? Estás a ver a qualidade de vida que este trabalho me está a dar? Estás a ver a qualidade financeira de vida que este trabalho me está a dar? Não posso sair, né? Tipo, faz sentido. Faz muito sentido com o meu chamado. Ai, sabes? O que me deixa extremamente satisfeito e o que me deixa extremamente confortável e à vontade com o que o Senhor tem para a nossa vida é que vai sempre haver um segundo e vai sempre haver um ponto da nossa vida onde o barco vai ser demasiado pequeno para aquilo que o Senhor tem para nós. Vai sempre haver um ponto onde o barco torna-se demasiado limitado perante aquilo e o chamado e o ministério que o Senhor tem para a nossa vida. Isso é o que me deixa mais satisfeito. Porque mesmo que eu seja teimoso ao ponto de não conseguir sair quando Ele me diz para eu ir, eu sei que vai ficar pequeno. Eu sei que não vai dar mais certo. Eu sei que eu vou precisar sair para que Ele possa entrar. Eu sei que eu vou precisar tirar o meu conforto para que a estabilidade não faça mais sentido na minha vida. A promessa do Senhor para ti, ela não é uma autorização para a tua estagnação. A promessa do Senhor para a tua vida, ela não é uma autorização para a tua imobilidade. João, mas Ele disse-me. E agora? Sabes, Jesus também tinha dito para eles irem, né? Para eles irem de barco para o mar. Jesus tinha dito. Mas a partir do momento em que Ele diz vem, tu não obedeceres é estares em constante obediência em silêncio, né? Porque sabes, o que Deus tinha para a tua vida agora, ok. O que Deus tinha para a tua vida há uns 5 anos atrás, ok. Tipo, tem o seu valor, tem o seu valor. Eu acho que o bom de estarmos com Deus é nós estarmos sempre em movimento, né? Então, efetivamente, Ele vai te dar coisas para tu fazeres agora que daqui a um tempo não vai fazer mais sentido tu fazeres. Mas, a partir do momento que tu ouves o vem, tu já estás em desobediência. O barco já faz parte da desobediência. Há pessoas que vivem 10 anos agarradas a uma promessa. Há pessoas que vivem 20 anos agarradas a uma palavra que o meu pastor disse sobre mim. Há pessoas que vivem muitos anos agarradas a promessas que o Senhor talvez colocou no teu coração. Mas esquecem-se que parte da conclusão da promessa é a sensibilidade que um coração cheio e necessitado de uma presença do Senhor. Sabes, é muito curioso, não é? Pedro ele não sai do barco porque o barco estava a afundar, não é? Não leves a caracterização da tua vida ou da fase da tua vida naquilo que ela representa hoje. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes o Senhor Ele vai te pedir para tu mudares de estação. Muitas vezes o Senhor vai te pedir para tu mudares de mentalidade. Não é quando está tudo a dar errado, mano. É exatamente quando a segurança está onde tu estás, né? A segurança estava no barco, né? Não. A segurança não estava no barco. Sabes, o vem faz com que fora do barco seja cada vez mais seguro. A partir do momento que o vem faz-se presente na tua vida, fora do barco, na tua instabilidade, no teu desconforto, na falta de confiança que tu tens, é onde está a segurança.
é onde está a segurança. E se calhar tu estás travado há muito tempo na tua vida exatamente porque tu não obedeceste ao vem ainda. Se calhar é por isso que tu já estás a correr atrás do vento há muito tempo, não é? Porque Deus já te pediu para tu ires e tu estás no mesmo sítio. Porquê? Porque é seguro, não é? Tipo, pá, este trabalho tira-me um bocado de qualidade de vida com a minha família, este trabalho tira-me um bocado de qualidade de vida com a minha igreja, este trabalho ou esta área da minha vida tira-me um bocado de qualidade de vida em outras, mas faz super parte do meu ministério, não é? Não, mano, Deus disse. Sim, mano, Deus disse. Mas se calhar se os teus filhos estão a dar errado, se calhar se os teus filhos já não estão 100% no caminho que eles devam estar, se calhar Deus ele está só à espera tu só estás à espera que Ele grite, né? A evidência está onde, exatamente? A evidência está onde? Eu questiono-te. João, Deus disse para eu ir para este trabalho, ok. O que é que este trabalho está a fazer com o teu ministério? O que é que esta área da tua vida está a causar dentro da tua casa? Tu queres resposta maior para não teres tempo para estar com os teus filhos, mas acreditares que este trabalho faz parte do teu ministério? Queres resposta maior do Senhor? Até que chega ao verso 28, né? Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, se és tu, Deus, se és tu, manda-me para ir. E Jesus disse, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Este é o estágio mais bonito da vida de um cristão, sabes? Deixa-me contar-te uma coisa muito rápida. Eu tenho alguma dificuldade também, sabes? Eu tenho algumas dificuldades em... vou confessar aqui convosco. Somos irmãos, estamos na mesma casa, estamos em família. Amém? Então, vou confessar aqui algo contigo. Eu tenho alguma dificuldade na parte evangelística, sabes? Eu gosto muito do meu estilo de vida e eu acho que o meu estilo de vida tem sido bastante evangelístico no meu trabalho e em tudo. Mas fazer evangelismo intencional, sabes? Tipo, sair para a rua para falar de Jesus. É uma cena que a mim, não tenho tanta facilidade. É uma das minhas fraquezas e eu sei que Jesus vai fazer. Amém? Sabes, e eu estava no Brasil, em 2024, eu estive o ano todo no Brasil, né? Fiz uma escola ministerial na igreja da cidade. E nós temos 2 imersões no ano. O que é que são imersões? É tu ires para uma igreja da cidade longe da sede, passar o fim de semana. Então tu fazes um retiro espiritual dentro de uma igreja não tão grande, né? Porque a igreja da cidade, a sede, tem 20 mil membros, né? Tipo, uau, 20 mil membros. Ok, acho que não há uma igreja na Europa que tem 20 mil membros, né? Louco. E enquanto estávamos nessa igreja, né? Eu estava a fazer a imersão na igreja da cidade em São Paulo, no centro, né? No centro de São Paulo. E eu lembro-me que nós fomos fazer evangelismo para a rua, né? Com cartões proféticos, tipo aquilo que nós costumamos fazer aqui também. E eu estava com muito receio, tipo assim, muito receio, né? Português, né? Então a pessoa ia-me ouvir falar e ia dizer, este gajo aqui é russo, sei lá, pelo sotaque. E, mano, eu lembro-me de estar lá e eu assim, fogo, Deus, eu não tenho jeito nenhum para isto, ok. É Deus, né? Deus a trabalhar. Até que passa um homem, né? Eu lembro-me que o senhor tinha mais ou menos 50 anos de idade, uma coisa assim. Passa um homem com parecia motorista de autocarro, né? Ele passa e o senhor, na hora que eu olho para ele, eu acho muito louco, né? Tipo, eu estava a pensar quando estava aqui no meio do louvor, tipo, quando eu era mais novo eu ouvia estas histórias dos pastores e dos líderes e assim, e a coisas extraordinárias a acontecer, eu ficava assim, fogo, mano, este gajo está a aumentar, isto é impossível que é assim. Até que Deus ele começa a fazer isso na tua vida, né? Tipo, eu estava lá, eu lembro-me perfeitamente de estar a andar e tal. Este falsete foi interessante. Eu lembro-me de estar a andar, né? E esse senhorzinho passa,
E eu assim, mano, eu vou usar todas as minhas armas de carisma para tentar falar com ele. Porque não podes ir para cima assim, né? Tens que... Ele tem que estar minimamente aberto para falar contigo. Então eu cheguei e disse assim, desculpe, moço. Ô moço. E ele, pois não? Eu. Olha, eu acabei de chegar aqui, eu sou lá de Portugal, né? Consegues ver pela minha voz, né? Onde é que tem um lugar bom aqui para eu comer um hambúrguer? E ele assim, olha mano, tens esta aqui e tal, tens ali, tens aqui, e eu com o cartão assim profético assim, né, na mão, tens aqui, e ele aponta para ali, e eu, sim, ali, ok. Até que eu vir-me e digo, ok, olha, posso te entregar uma coisa? E ele, não, eu não quero comprar nada. E eu, não estás a perceber, eu tenho uma coisa para ti. Eu sei que isto é estranho. Eu acho que tu ganhas na sensibilidade. Eu disse assim, mano, eu sei que é estranho, tá? Um miúdo, né, que não é miúdo, né? Eu acho que ele ouviu o miúdo e ficou tipo, o que é isto? Um jovem assim de 20 anos, tipo, a entregar-te uma coisa, mas eu tenho alguma coisa para ti vinda de Deus. E eles, é interessante, mano. No Brasil é diferente, mano. E isso aí eu vou ter de vos dar essa, mano. No Brasil é diferente. Eu fui fazer evangelismo no centro do Carnaval de São Paulo. Como é que se chama aquela? Sambódromo. Fui fazer evangelismo dentro do Sambódromo. E eu não sei como é que é possível a quantidade de gente que, homens vestidos de mulher, tipo, essa cultura muito enraizada, infelizmente, né? Tipo, mascarados e tal, a beber, bêbados. Mano, tu falas Jesus e eles param para te ouvir. Nunca ouvi isso. Nunca vi isso em lado nenhum, mano. Então, eu lembro-me de ter falado e disse assim, olha, eu tenho uma coisa de Deus para ti. E ele arregalou-se os olhos. Olha, eu tenho este cartão aqui. E o cartão profético era uma criança a baloiçar num baloiço. Uma árvore e a baloiçar. E Deus começou tipo, a ministrar na vida dele através da minha vida. Né? Eu comecei a dizer, olha, eu não sei porquê, eu não te conheço de lado nenhum, mas eu senti que Deus tinha algo para falar contigo sobre a tua infância. Ele sabe exatamente o que é que tu passaste, viu exatamente quando o teu pai te abandonou, quando a tua mãe te rejeitou, mas Ele sabe que a convicção no teu coração para fazer completamente diferente que a tua família é um ADN sobrenatural na tua vida. Sabes, e Deus, por mais que tu estejas longe, Deus Ele está-te a ver. E Ele só está à espera que tu voltes. Mano, eu não sei, e eu juro que isto aconteceu. E eu a falar e ele a chorar, mano. Tipo um homem de 50 anos a chorar, assim à minha frente. A olhar para o cartão profético, né? Até que ele abre a boca e diz assim, João, tu não sabes, mas a minha mãe, ela violou-me e o meu pai abandonou-me quando eu tinha 7 anos. Fui viver com a minha tia e os meus primos espancavam-me. Fui viver com a minha avó e ela morreu nos meus braços. Não, é um imã de desgraça aquele homem, né, mano? Mano, mas olha, eu prometo que foi isto. Eu juro, se tu estás a olhar para mim e dizer assim, não, estás a aumentar, mano, eu juro, foi isto que aconteceu. Tipo, e ele a falar e assim, e eu tipo, mano, what? Tipo, e ele a falar e a chorar, tipo, e eu, mano, posso dar um abraço, abracei, orei por ele, orei pela vida dele, ele a chorar muito, cagou a minha camisola toda de ranho. Mano, e eu lembro-me de dizer assim, olha, quando acabei, né, tipo, Deus, Ele tem algo para ti, mano. Sabes, eu faço parte de uma igreja, que é ali a igreja da cidade, aqui no centro, nesta ruazinha aqui. E nós vamos ter culto amanhã, mano. E eu queria te convidar para ir ao culto. Sabes, e ele, no dia a seguir, né? Eu, louco, né? Que isto tinha acontecido, né? Deus dá estas experiências exatamente e Ele tem em conta o teu desconforto. O teu passo em cima do teu desconforto tem muita conta para Deus, sabes? E eu lembro-me de nós termos dormido na igreja, né? E no dia a seguir
Ele estava lá e a família dele toda estava lá. Ele, os 2 filhos e a esposa. Sabes, o que é que eu quero? Porquê é que eu estou a contar esta história, né? Deus, Ele conhece-te melhor do que ninguém, sabes? Deus conhece-te melhor que ninguém. E se sair do barco fosse algo fácil, perderia o valor completamente no que é. Sabes, Deus, Ele vê exatamente o teu passo no desconforto. Mas sabes, uma das chaves para tu viveres neste extraordinário que é a experiência diária com o Senhor, é exatamente não caracterizares o teu destino e não caracterizares o teu próximo passo no à vontade que tu tens ou no chão que tu vês. Não, é isso. É sobre isso. Sabes, aqui a permuta é exatamente esta, que é: Deus, Ele tem extraordinários para fazer na tua vida. Recebe isso com todo o teu coração. Deus tem extraordinários para fazer na tua vida. Mas Deus tem muito chão invisível para tu pisares. Então, se tu vais estar à espera de ver o chão para dar o próximo passo, Deus também vai estar à espera que tu o faças para te dar o extraordinário. Por mais que aquela questão, por mais que o barco fizesse todo o sentido consoante o centro da vontade do Senhor, Ele já tinha dado o vem. Então tu já estás em obediência a partir deste vem. Sabes, a conclusão e a tua decisão em dar o passo, ela não pode estar ligada ao quão ele faz sentido, né? A tua conclusão, o teu próximo passo, ele não pode estar ligado ao quanto é que tu vês. Não, mano. Sabes, é engraçado, né? Eu tenho que falar da minha vida, né, agora. Eu tenho que falar da minha vida, né? Eu não tenho muitas vivências. Graças ao Senhor, eu não tenho muitas vivências para usar como testemunho. Então eu vou usar o que está a acontecer agora mesmo. Eu vou casar em nome de Jesus em junho, né? E a questão aqui é: eu já marquei o casamento. Ontem, dar-vos aqui a entender, fechei o casamento na quinta, com o preço mais baixo que imaginei. Então, aleluia, já estamos mais à frente, amém? Mas a mesma é o seguinte, tipo assim, cada mês que passa, eu vejo mais que não vai dar certo. Estás a ver? Tipo, calma, vou reformular. Vou reformular, amém? Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que não faz sentido. Aleluia. Era isto que eu queria dizer, ok? Era isto que eu queria dizer. Amém? Em nome de Jesus. Sabes, e eu sei que é tratamento diário para mim, mano. Porque eu vejo, até junho, eu não vou ter o dinheiro que é suposto ter para o casamento, sabes? Não vou. Vou. Em nome de Jesus vou. Aleluia. Aleluia. Mas na minha cabeça não vou, estás a ver? É isso. Esse é o ponto. Percebes? Sabes, eu estava a falar com o Marquinhos no outro dia e, mano, eu acho muito top nós termos pessoas com estas experiências ao nosso lado e dizer-lhe assim, mano, como é que vai dar certo, mano? Como é que dá certo teres 7 filhos ou 6 filhos, mano? Eu perguntei, como é que dá certo? Ele sabe, mano, estávamos ali em cima na sala de serviço e disse assim, mano, como é que dá certo? Tipo, é que, mano, é aquela questão, né? Tipo assim, tu já te organizas para ter um filho. Amém? Organizar-te para ter 7 é tenso ou não? E ele, na hora, vira-se e diz-me assim, mas se tu fores tentar te organizar, tu não tens nenhum. A questão é essa, mano. Essa é a visão, mano. Se tu tentares te organizar, tu nunca vais estar fora do barco. Se tu tentares te organizar e apelar ao sentido que faz e à organização, à complexidade da organização, tu nunca vais fazer nada. Sabes?
Deus, Ele nunca te prometeu compreensão. Eu disse isto na última palavra, né? Deus, Ele não te promete compreensão, entendimento. Não. Deus, Ele promete a presença dEle. Estás a ver? Deus promete a presença dEle. Porquê é que nós não vamos, então? 2 Coríntios 3, 4 ou 6 vai dizer: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabes, este processo de viver no conforto extraordinário do Senhor é o processo onde mais tu és lapidado. O desconforto por parte do Senhor, por mais doloroso que seja, é onde tu mais cresces. É onde tu mais cresces. Sabes, e beirar esta frase, né, encaixar esta frase, para não ter um significado de coach, é muito difícil. Mas não tem nada de coach aqui, sabes? A capacitação do Senhor, ela vem da proximidade com Ele. Então, se tu estás a tentar a viver o extraordinário e ser capacitado pelo extraordinário confortável, tu vais estar em loop, sempre. O que é estar em loop? É viver sempre a mesma coisa. E talvez nunca dê certo. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sustenta todas as nuances do teu ministério. Deus sustenta todas as nuances do teu ministério. E o que é que tu olhes para esta parte aqui? Eu não me vou demorar muito mais. O que é que tu olhes apenas para esta parte aqui? A Bíblia, ela vai nos dizer que Pedro, ele andou, né, sobre as águas e ele começou a afundar. Até que ponto é que começar a afundar não é tão extraordinário do que andar sobre as águas? Pega aqui a visão comigo. O que é que aconteceria perante a física se tu pusesses um pé em cima da água? Afundavas. Amém. Amém. A Bíblia, ela vai nos dizer o quê? Pedro afundou-se. Não. Pedro começou a afundar. Até que ponto é que isto não é tão extraordinário do que andar sobre as águas? Não é? É extraordinário andar sobre as águas, mas começar a afundar é muito extraordinário também. É muito. João, o que é que tu me estás a querer dizer com isso? Jesus, Ele não apenas se destina a ser extraordinário naquilo que faz. Jesus, Ele sabe e Ele afundou Pedro na medida suficiente para que ele soubesse e percebesse que a dependência precisa de estar lá. Sabes, então, deixa-me dizer-te aqui. É extraordinário viver e andar sobre as águas? É, mano. É extraordinário. Sabes, sair do barco, por mais que nos deixe desconfortáveis, por mais que nos deixe muitas vezes em constante lapidação, né? Deixa-me dizer-te que começar a afundar é tão extraordinário quanto andar sobre as águas. E volta à história, né? Volta à questão. Tipo, ele foi para o Brasil, né? E havia meses em que o dinheiro parecia que não ia dar certo, né? E eu assim, Deus, mandaste-me para aqui para ter dificuldade, não é possível. Começar a afundar é tão extraordinário quanto andar sobre as águas. O que é que isto significa? Se tu estás a viver um extraordinário do Senhor e tu estás a ver que as coisas não estão a correr como tu achaste que elas iam estar a correr, deixa-me dizer-te que começar a afundar é tão extraordinário quanto viver o extraordinário. Então, se tu estás a começar a afundar, deixa-me dizer-te uma coisa. Deus é tão perfeito que Ele controla até o nível do quanto é que tu te afundas. Sabes o que é que isto mostra na realidade? Deus,
Ele não está a tratar Pedro desta forma como humilhação. Deus, Ele nunca tratará de ti com humilhação. Deus, Ele tratará de ti à medida que tu aperceberes que tu necessitas dEle. O plano de Jesus nunca foi que Pedro afundasse completamente. Tu consegues perceber isso? O plano de Jesus nunca foi que Pedro afundasse. O plano de Jesus foi que Pedro precisasse de Jesus para andar sobre as águas. Percebes? Então não é porque tu estás a viver o extraordinário hoje que amanhã tu não podes começar a afundar. Sabes? Por isso é que a vida com Deus, ela é continuamente enraizada na dependência. A vida com Deus não tem sentido nenhum se não for completamente enraizada na dependência. Esta questão, né? Tipo, casar é sempre aquela vibe, né? Mas, sabes, eu até dei esse exemplo no GV, né? Tipo, na altura que eu mais precisava de juntar dinheiro na vida, foi a altura onde eu tive de pagar a coisa mais cara que eu tive na vida, né? Que foi o arranjo do meu carro, né? Já ouviram falar dessa história, né? Não vou estar a repetir. Foram 1.200 euros de arranjo no carro. É crazy. Então, tipo assim, se já não dava certo com os 1.200, sem os 1.200 vai dar menos certo. Mas não, mano. Começar a afundar é tão extraordinário quanto andar sobre as águas. Então Deus, Ele tem algo para ti. Deus, Ele tem o extraordinário para a tua vida. Está desconfortável? Continua. Está desconfortável? Está sem sentido? Continua. A água já está pelas coxas? Continua. Se calhar a água já invadiu a tua cintura? Continua. Se calhar a água já... Tu só consegues ver a água já na tua boca? Continua. Porque Deus, Ele afunda as tuas expectativas. Deus afunda a tua forma de ser. Deus afunda a tua promessa na medida que tu consideres a dependência como mais importante.